Vocês estão assistindo o Z News ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Recebo agora o meu querido Mauro Patrão. Mauro Patrão, nesse momento dramático aqui e histórico, né? Da cena brasileira. Mauro Patrão, doutor em Economia e Matemática, professor associado da UNB. A gente vai falar um pouco sobre os caminhos e descaminhos da condução econômica do país. O Mauro Patrão tem escrito artigos muito importantes, interessantes, dando aí uma cena, um parecer, digamos assim, uma cena trazendo a discussão mais contemporânea da economia mundial, a teoria econômica, para a gente entender um pouquinho mais. Mas eu não posso deixar de falar com você, Mauro Patrão, sobre essa situação aí, você como cidadão brasileiro, como uma figura que também lutou muito pelo retorno à democracia, como morador de Brasília. Como é que está o clima em Brasília? Como é que você viu as primeiras ações da Polícia Federal, que agora chega no núcleo, né, principal do golpismo nesses últimos tempos no Brasil? Mauro Patrão, querido. Valeu, Conde. Queria começar agradecendo novamente pelo convite. É uma alegria poder falar com você, poder falar com a sua audiência. Também cumprimento toda a sua audiência. Pois é, né? Eu acho que a gente está nesse clima pré-carnavalesco mesmo, né? Agora os papéis se inverteram e é justamente a esquerda que está comemorando esse processo todo em cima do bolsonarismo. Depois de termos passado por tantas injustiças, né? Desde o mensalão, e depois, principalmente com a Lava Jato, prisão do Lula, após o impeachment da Dilma. Eu acho que a gente está num processo positivo, mas eu tenho algumas preocupações, né? Eu acho que toda a espetacularização, ela esconde um pouco a realidade. Então, assim, eu acho que, apesar de ser muito positivo o que está acontecendo, eu acho que a gente só está tocando na superfície do problema por enquanto. Porque, na verdade, eu estava até vendo um artigo do Walter Pomar, comentando um artigo do Tasso Genro, em que ele indica ao Tasso Genro ler um pequeno Twitter que o Kennedy Alencar fez, dizendo o seguinte: olha, a gente não tem que agradecer aos chamados comandantes militares legalistas. Na verdade, os chamados comandantes militares legalistas, eles só foram um pouco mais, digamos assim, nas palavras do Walter Pomar, mais espertos, né? Como o Pinochet, em algum momento, foi mais esperto, se tornou o ministro da Defesa do Allende, né? Antes de dar o golpe, ele era o ministro da Defesa do Allende. Ele não era um general de oposição. E perceberam que não tinha a menor chance do golpe dar certo. Por que não tinha a menor chance do golpe dar certo? Por várias razões, mas a principal é porque os Estados Unidos, o Biden, não queria que o golpe acontecesse. A proximidade do Bolsonaro com o Trump e o fato do Trump ter perdido a eleição tornou praticamente impossível esse golpe. Se o Trump tivesse ganhado a eleição, talvez a história... Aí a gente estaria... Eu acho que sim, eu acho que todos esses legalistas não seriam mais legalistas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em perceber que o processo de transformar o Brasil numa democracia sólida, inabalada, né? Fazendo referência, ele ainda é longo, né? Vamos deixar de ser ingênuos, né? Aí eu tô com uma veia mais tipo Fernando Horta, né? Vamos deixar de ser ingênuos e achar que a gente tem que bater palma para os legalistas. Eu acho que os legalistas, claramente, se fossem legalistas, tinham decretado prisão naquelas reuniões todas que participaram, né? Tinham encaminhado, tinham gravado as conversas e revelado o que estava acontecendo. Quer dizer, se o Mauro Cid foi capaz de gravar reuniões, eles eram capazes de gravar, os legalistas poderiam ter gravado reuniões e tomado as medidas necessárias, você está entendendo? Então, assim, eu acho super positivo, porque eu não sei se você também estava com essa apreensão, eu estava com medo da gente não chegar onde a gente chegou. Então, é muito positivo a gente estar
né, chegando nos generais, porque mais até que o Bolsonaro, sabe, Conde, eu acho assim, interessante ver generais sendo presos. Se for acontecer isso, eu acho que vai ser um marco, um diferencial, apesar de eu não ver essa diferença toda, a não ser uma diferença tática. Eu não vejo uma diferença de visão de mundo entre eles. Eu acho que eles têm estilos diferentes. Alguns são mais cuidadosos, outros são mais espalhafatosos, como os que estavam cercando o Bolsonaro, né? Perfeitamente. Você tem essa diferença. Eu também sou contra a tese de que os legalistas salvaram a democracia brasileira. O Zé Múcio às vezes fala esse tipo de coisa. Até o Capelli também disse coisas parecidas. E, na verdade, foi um conjunto de fatores, dentre eles, os Estados Unidos não apoiarem, a imprensa brasileira, a Globo, não apoiar, né? Porque a Globo, em 64, embora ela ainda não tenha sido fundada, mas o grupo já existia, né? Eles apoiaram. A elite estava muito mais unida. Estava mais unida naquele momento. É porque o Bolsonaro é um cara que rompe também um pouco, ele expõe a elite, né, de uma maneira muito... Não, vamos ser sinceros, a unidade contra o Bolsonaro é porque ele ameaça, não é porque o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são petistas, muito pelo contrário, eles fizeram barbaridades conosco, vamos esquecer isso. E eles não se transformaram, né, como lagartas em borboletas, não é isso. A verdade é que os caras estavam com medo de morrer. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é o que o Alexandre de Moraes colocou, né? Que existem informações sobre planejar a morte, né? Enfim, a Globo também se sentiu muito ameaçada. Venhamos e convenhamos, o que a Globo quer não é que o PT fique forte, o que a Globo quer é retornar a um União Brasil, talvez um PSDB. O PSDB está difícil, né? Mas uma direita tradicional mais forte. É isso que eles estão querendo. Então, assim, para isso precisa de alguma maneira neutralizar o Bolsonaro. Não é que eu acho que ele atrai, ele enfraquece a direita. É claro. Não é que eu não queira que o Bolsonaro se enfraqueça. Eu acho que o Bolsonaro é uma desgraça, né? Claro. O bolsonarismo, essa ultradireita, que venhamos e convenhamos, não é uma novidade no Brasil. É só, digamos assim, eles emergiram, né? Eles emergiram, mas eles sempre tiveram aí, quer dizer, a nossa história é uma história de muito atraso, né? Agora, eu fico muito preocupado das vezes a gente ser ingênuo, mas de qualquer forma, eu acho muito positivo os acordos que estão feitos debaixo das cortinas, debaixo dos panos, pelo menos estão permitindo um mínimo, né? Porque, enfim... Agora, não nos iludamos, não nos iludamos. O Nassif fala muito nisso, né? A gente não foi capaz até agora, e não acho que será capaz, de, por exemplo, retomar aquele processo de justiça e paz, né? A Comissão dos Desaparecidos, o Nassif fala isso. A Comissão dos Desaparecidos, ela tá paralisada e vai ficar paralisada, provavelmente. Então, assim, existem coisas aí que são muito positivas, mas... a gente sabe que é tudo muito limitado, né? Infelizmente, a gente ainda tem um longo processo. Agora, uma coisa interessante, o meu querido Mauro Patrão aqui, ele é economista e matemático, estou adorando sua análise política, querido. Aliás, eu já sabia que você, enfim, conhece muito essa cena pela sua participação na vida política do país. E acho muito interessante você comentar mais um pouco, inclusive hoje com a gente aqui, para depois a gente ir para a pauta econômica, mais técnica. Uma coisa que me chamou a atenção... Assim, você está percebendo... Você fala isso sempre, né, Gustavo? O mundo está numa loucura, né? Não sei se você viu. Ontem teve uma entrevista do Putin. Exatamente. O Tucker Carlson, eu não consegui ver. Tá no Twitter, interessante, não tá no YouTube, tá no Twitter. E foi interessante? Você chegou a ver um pouco? Não, eu vi o começo, mas eu acho que é imperdível, né? Enfim, o mundo, assim, não que eu seja super simpatizante do Putin, não sou, mas eu acho assim que o mundo tá numa efervescência incrível. Não, como disse o meu querido Zé Arbex também, que voltou a fazer uma interlocução aqui. Aliás, todo mundo pergunta, cadê o Arbex? Cadê o Arbex? A gente gravou uma live no último domingo, está disponível aqui para todo mundo ver, e a gente fala, e ele fala, na verdade, de 1 segundo para meia-noite, essa meia-noite nuclear, essa meia-noite do colapso da humanidade, né? Porque Gaza
está sendo, inclusive, ele centraliza em Gaza essa situação do mundo. Como é que você, né? Como é que a gente vai se sentir ser humano vendo aquilo acontecer, crianças assassinadas todos os dias, né? Naquela quantidade de violência e o mundo calado? Não, a própria Corte de Justiça Internacional, com a presidência de uma estadunidense, declarou que existem fortes evidências de genocídio, vai continuar no caso, né? Quer dizer, então, o caso que essa África do Sul... Inclusive, as atividades também transcorrem no Brasil. Nós sabemos também que tem o genocídio Yanomami, que está em curso, porque o garimpo voltou naquela região. Nós temos as polícias, né? Essa situação complicada da violência nas comunidades periferias do Brasil, em que se mata crianças com bala perdida também, que não é perdida nada. Agora, eu sinto que o Brasil está um pouco num tempo histórico diferente. Você sabe que tem uma informação hoje do Jamil Chad, que você conhece, que é o correspondente em Genebra, e ele está dizendo o seguinte: o Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita. O mundo está de olho aqui, porque se o Brasil prender, né, justamente esse grupo de extrema-direita, você tem uma informação a mais na cena global. O Brasil é o único país em que teve ditadura militar aqui na América do Sul que não fez o acerto de contas. Então, é uma mudança grande. Quer dizer, na Argentina eles prenderam, certo? No Chile a mesma coisa. No Uruguai a mesma coisa. Houve um acerto de contas. Aqui não. Eu acho que o Bolsonaro tem essa virtude. Ele fez, e os, digamos assim, a geração dele tem essa virtude. Sendo deslocada, eles nos estão oferecendo essa possibilidade de fazer finalmente um acerto de contas e tornar os militares o que eles devem ser numa democracia, né? E não o que eles sempre foram na nossa república, com essa ingerência toda. O Bolsonaro nos dá a oportunidade de acertar as contas. Nos deu essa oportunidade. Espero que a gente aproveite, né? Eu acho que a gente está aproveitando. Acho que eu estou sentindo isso pela seriedade do trabalho da Polícia Federal, e tudo mais. Agora, um último detalhe sobre essa questão, ô Mauro, que é o seguinte: você falou em espetacularização, que a espetacularização ela é uma armadilha, né? Você acaba tendo algumas ilusões ali que não se confirmam depois, mas eu estou achando curioso que essa operação, né, não está sendo espetacularizada. Que bom. Não teve pirotecnia, tá até uma descrição. A imprensa está tratando do tema, tal, até com uma certa frieza, eu diria, né? Porque todo mundo já sabia disso também, né? Sim. O que você acha desse contexto? Eu acho que tem que ter todo cuidado. Eu acho que tem que ter todo cuidado. Inclusive, eu ouvi de alguns analistas que a estratégia é só prender o Bolsonaro depois de transitado julgado. Eu acho que deve ser assim. Deve ser assim. Agora, talvez ele crie alguma situação para querer ser preso, mas aí, para ele ser preso, tem que ter uma justificativa muito forte. Para justamente não haver nenhuma tentativa de vitimização, né? Porque eu acho que as provas são muito robustas, então eu acho que a gente tem que ter calma e fazer esse ajuste de contas. Agora, o que me preocupa é, como o mundo está nessa efervescência, quais os reflexos do mundo em relação ao Brasil? Como é que o Brasil vai, por exemplo, sofrer uma eventual vitória do Donald Trump? Eu não sei o que vai acontecer, e eu não sei se nós estamos preparados para isso. Verdade. Isso vai ser realmente uma questão complicada, e a gente sabe também que a Suprema Corte nos Estados Unidos, a tendência é de que ela não torne Trump inelegível. Você deve estar também ciente disso. Sim. Pelo fato, dentre outros, de que o Trump nomeou, acho que 3 dos 9 ministros que são ultraconservadores, e você tem mais 3 que são conservadores. Quer dizer, né, acabou. Se for essa lógica, a Suprema Corte vai deixar o Trump ser candidato. O que é um absurdo, porque ele conspirou abertamente e tentou dar o golpe também. Você sabe, por isso que o Jamil Chad está chamando a atenção hoje, e a imprensa internacional está cobrindo também a operação da Polícia Federal no Brasil, porque se o Brasil impõe essa derrota para a extrema-direita, pode até, né, ainda que a gente tenha limites muito, muito grandes, mas ter uma influência na discussão sobre a questão do Trump nos Estados Unidos. Você acha que não?
Acho que não, acho que o Brasil não tem essa relevância para isso. Às vezes nós achamos que nós somos mais relevantes do que nós somos. Nem tanto, né? Eu tenho assim, de vira-lata ao contrário, viu? Não, eu acho que a gente tem que tomar todo cuidado com o complexo vira-lata, obviamente. Mas não, eu acho que agora, assim, eu acho que seria interessante o Trump perder para o Biden, se bem que o Biden está muito mal. Eu não sei o que é pior. Porque assim, eu até, para revelar, confessar aqui, eu até tinha uma certa simpatia pelo Biden, até Gaza, né? Eu acho que ele se perdeu completamente com Israel, ele tem, enfim. Eu às vezes até penso... Ucrânia, você já não teve um... Nem tanto. Tá. Mas em relação a Gaza, é totalmente sustentável, inclusive internamente, né? Para ele próprio. Eu fico até às vezes pensando se não tem algum dossiê do Mossad, enfim, se ele não está na mão. Biden, né? Eu não sei, porque ele é quase que, assim, é inexplicável. Certamente eles têm. Certamente. Eu acho que sim, porque é inexplicável as atitudes dele. Para mim é uma das explicações mais naturais. Enfim, mas o fato é que nos Estados Unidos eles têm um cuidado maior de tirar alguém do processo eleitoral. Eu acho isso interessante. Eu até vi em algum momento você conversando com Fernando Horta em algumas semanas atrás e ele colocando isso. Foi muito fácil tirar o Lula da eleição. Eu acho isso muito ruim. Então, nesse sentido, eu não acho que o Trump deveria perder no tapetão. Dessa forma. Eu acho que não. Agora, eu acho que a democracia dos Estados Unidos está em frangalhos, né? Porque um cara como ele ainda ter chance de ganhar, e uma chance grande de ganhar, revela muito da fragilidade. Mauro Patrão aqui no 11 News, vocês estão assistindo ao vivo aqui, pedindo e lembrando vocês para darem o like, inscreverem-se em nosso canal. Deixa eu trazer alguns comentários aqui que estão na fila para serem lidos, meu querido Mauro Patrão. Eles ainda vão se referir à conversa que eu estava tendo com o Roberto Tardelli, mas vamos trazer aqui. O Gilmar Mendes, a Nilva Amarante está dizendo, Gilmar Mendes tem que abrir a caixa de Pandora do Lira, oportunidade histórica para oscilar desse sanguessuga. Tadinho do Lira, o sanguessuga. Coitado do sanguessuga, né, Mauro Patrão? Sanguessuga, que é um... Sanguessuga. Né, tem todo o direito de sugar o sangue das pessoas, porque é o alimento dele. A Ana Pimenta, Sennett em O Declínio do Homem Público Superatual. Uma dica aqui de leitura. Isa Moraes, boa tarde, Conde convidados. Vivian Lee, Patrão, o STF está agindo por sobrevivência. Só. Isso é bastante grave, essa declaração aqui da minha querida Vivian Lee. Eu quero entrar, Mauro, se você me permite, um pouco na agenda econômica, que é a matéria que você está debruçado aí, né? Não só como estudioso, pesquisador, mas também como interessado, como brasileiro, né? Interessado nas questões políticas e econômicas. Agora a gente começa o ano de 2024. O que chamou muito atenção e que, inclusive, deixou o Lira muito contrariado e fez aquele discurso, a meu ver, constrangedor até de tão violento, né? Tão mal educado na abertura dos trabalhos do Legislativo, por exemplo, um programa como o PERSE, né? Que é um programa de estímulo aos produtores de evento e que o Haddad, que a Receita Federal está em cima desse programa, avisando que a probabilidade de ter tido muitas fraudes é grande, né? E aí você tem esse embate entre o Haddad querendo cortar esses benefícios e o Congresso não. Tudo bem? Você está me ouvindo? O que aconteceu? Você parou de me ouvir? Saiu. Espera aí que o Mauro... Eu vi pela expressão dele que ele não estava me ouvindo bem. Então vamos esperar aqui o Mauro voltar. Já voltou. Vamos ver aqui. O que aconteceu, meu querido Mauro? Não sei. Travou. O Lira, a sabotagem do Lira. Você começou a falar. Você pegou a minha provocação para você. Eu queria que você falasse um pouco da relação do Haddad em cortar esses benefícios que foram feitos meio que de maneira assim desorganizada e que é um tremendo, né, problema para o Brasil, problema fiscal, problema de orçamento e tudo mais. E esse embate com o Congresso e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da necessidade
de consertar esses programas que, enfim, já cumpriram o seu papel. Sim. Eu acho o seguinte, Gustavo, eu estou querendo escrever um terceiro artigo sobre que vai se chamar Haddad, as árvores e a floresta. Porque o Haddad é um cara que tenta olhar para a floresta, você está entendendo? Não sei se você teve a oportunidade de ver a entrevista dele com o Mansueto, agora, na terça-feira, lá no evento lá do André Esteves, do BTG. Mas ele é um cara que tenta ter essa visão. É quase uma visão de estadista, né? Eu acho que ele é injustiçado um pouco pelo lado da esquerda. Eu até recomendo as pessoas darem uma lida nos 2 primeiros artigos que eu escrevi. O primeiro, inclusive, tenta explicar um pouco por que a visão do Haddad é uma visão atual. E o segundo é um pouco sobre o que a gente tem que apoiar, na minha visão, né? O que a gente deve criticar e quais são as alternativas, né? Quando a gente faz as críticas, é importante também a gente apresentar as alternativas. Em relação ao Haddad e o Congresso, em relação à relação do Haddad com o Lira, eu vi uma análise que eu achei muito interessante. Claramente, o Lira, como você mesmo pontuou em outras oportunidades essa semana, o Lira demonstrou fraqueza, né? Foi um discurso muito acima do tom, acho que foi consenso, inclusive, de quem é próximo a ele. E ele, apesar de o Haddad manter uma relação pessoal cordial com o Lira, o Haddad acaba sendo uma ameaça para o Lira, porque o Haddad é um cara que conseguiu um trânsito no Congresso e um trânsito com o empresariado, inclusive o mercado financeiro, que meio que torna o Lira um pouco irrelevante. Então, mesmo que o Haddad seja simpático ao Lira, o Lira tem motivos objetivos para querer que o Haddad não tenha esse papel de substituí-lo. Então, é uma coisa muito delicada. Eu acho, assim, que em termos econômicos, o que o Haddad está defendendo é muito difícil de ser contra. Ele quer fazer o ajuste, mesmo quem é de esquerda não pode ser contra ao que ele está defendendo. Ele quer fazer um ajuste. Por que ele quer fazer um ajuste? Porque a nossa taxa de juros é muito alta. Dá para baixar? Dá para baixar. Eu acho que o Banco Central está atrasado? Está atrasado. Mas a gente não pode ter um déficit desse tamanho com o tamanho dessa taxa de juros. Não tem a ver, na minha visão, com o tamanho da nossa dívida. Esse não é o ponto. O ponto é que a gente precisa da taxa de juros para controlar a inflação. Quanto maior o déficit, mais difícil é controlar a inflação. Então, você precisa de uma taxa de juros maior. Como a gente tem muito espaço, como diz o Haddad, muita gordura monetária para queimar, então é correto fazer o ajuste. Só que ele está fazendo o ajuste do ponto de vista da esquerda. O ajuste não é diminuir o gasto com o pobre, é diminuir o gasto com o rico. Ele não está aumentando nenhuma alíquota de nenhum imposto, mas ele está numa batalha, digamos assim, sistêmica, por isso que eu chamo de olhar para a floresta, sobre esses gastos tributários que cresceram de 2% do PIB, que era a média até 5, 6 anos atrás, para 6% do PIB. Triplicou. Então, nós temos uma gordura aí de uns 4%. Você está falando das desonerações? Também. Então, na verdade, é até anterior. Mas aumentou muito nos últimos anos. Mas... Pelas bondades eleitoreiras do Bolsonaro, né? E equívocos da própria Dilma, que a própria Dilma reconheceu, né? Começou lá com a Dilma. Sim. Inclusive foi reduzido. Ele levou isso à categoria de loucura, né? Porque o Bolsonaro fez outras coisas, e também houve decisões judiciais, mas o que acontece? Acontece que, como é que você vai ser contra acabar com o PERSE? O PERSE é você não pagar imposto, todo um setor que já está de volta ao normal. O setor de eventos já está de volta ao normal. E já faz algum tempo. E a expectativa era que o PERSE fosse estendido por 4 anos, gastando em torno de 4 ou 5 bilhões por ano. E se gastou quase tudo no ano passado. Esse é o argumento do Fernando Haddad. O Fernando Haddad disse assim, nós combinamos um montante total e ele já
Acabou. Então, assim, eu acho assim, que a esquerda deveria estar de bandeira em punho, apoiando o Haddad. É o que o Zé Dirceu diz, mas ele explica isso politicamente. Você está explicando também tecnicamente. Exatamente. Eu acho assim, que do ponto de vista político, eu acho que tem que ter um cuidado maior na hora do partido. Eu sou do PT. Na hora do nosso partido se posicionar. Então, assim, eu acho que debate interno e até posicionamentos individuais, eu acho que é totalmente legítimo. Não vejo problema de qualquer filiado ao PT fazer qualquer crítica que achar pertinente. Né? Eu acho que não tem que ter até discordo. O problema é o partido, né? O problema é institucionalmente, E acho o seguinte, que, no geral, o Haddad, assim, eu não vou, assim, o Haddad, ele não é, assim, um economista de formação, ele fez um mestrado em economia, então, assim, mas é um cara que conhece, e ele é um cara brilhante do ponto de vista político. Então, assim, no geral, o desempenho dele na minha visão, pelo menos até agora, você pode criticar alguns pontos, eu tenho algumas críticas, mas é um desempenho espetacular. Então, assim, nós temos que apoiá-lo no que tem de bandeira de esquerda. O que tem de bandeira de esquerda? É colocar o rico no orçamento, não é isso? É colocar o pobre no orçamento. Colocar o rico no imposto de renda. Isso. É colocar o rico no imposto de renda, quer dizer, só colocar o pobre no orçamento não é suficiente, porque a gente vai ter inflação, que é o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, certo? Então, para você colocar o pobre no orçamento sem ter inflação, você tem que colocar o rico no imposto de renda, é isso que o Haddad está propondo, e não é uma tarefa nem um pouco fácil. Essa é uma bandeira histórica das esquerdas no mundo inteiro. Eu não vejo por que as esquerdas não estarem batendo nesses privilégios tributários todos. A gente deveria estar apoiando a Haddad nesse momento. Você não acha que é porque a esquerda está se preocupando muito do ponto de vista, inclusive, das cúpulas, né? Porque a gente vê isso acontecendo nas cúpulas. Claro que a militância, falando mais propriamente do PT, né? Para a gente ser bastante claro aqui, a militância vai um pouco nessa onda também de que Haddad é um neoliberal, né? Um folgado, aquela coisa. A gente quer mais gasto, a gente quer mais, a gente não quer déficit zero, acaba ficando aquela coisa meio que automática, né? Você não acha que a preocupação com as eleições dessas cúpulas, enfim, se preocupando com as eleições? Eu acho que sim, mas eu acho que o que não é justificado, né? Eu acho que o fogo deveria ser no Banco Central, certo? Tá baixando os juros muito devagar. Eu acho que o fogo não pode ser no ministro que está propondo fazer o ajuste, finalmente fazer o ajuste, colocando o rico no imposto de renda, tá certo? Fazer o rico pagar imposto, ou ter menos privilégio tributário, corrigir distorções, inclusive de maneira que a própria direita não consegue muito bater no Haddad. Então, quem está batendo mais no Haddad é a própria esquerda, quer dizer, não faz o menor sentido a direita está roubando a direita está roubando a bandeira da esquerda. Não, somos nós que sempre defendemos que você tem que ter uma tributação progressiva. Então, para mim, não faz sentido nós não apoiarmos a Haddad nisso. Agora, existem coisas que são preocupantes. Por exemplo, no meu artigo eu digo o seguinte: o arcabouço fiscal ele tem problemas estruturais. Qual é o problema estrutural do arcabouço? É que a receita ela está crescendo a um certo ritmo e os gastos vão crescer a um ritmo menor. Qual o problema disso? Tem vários problemas. No longuíssimo prazo, você vai você vai diminuindo o tamanho do Estado proporcionalmente ao PIB. Mas muito antes disso, qual é o problema? Voltou com o fim do teto os pisos de saúde e educação. São os mínimos constitucionais que estão lá na Constituição de saúde e educação. Inclusive, o de saúde foi conquistado recentemente, tem menos de 10 anos. Foi uma conquista histórica do movimento da saúde. E nossa saúde, comparado com o gasto dos outros países, inclusive emergente, a gente não gasta o suficiente, certo? Em relação à média mundial. A saúde ainda Aliás, saiu um relatório aí do próprio governo mostrando um pouco essa comparação entre os nossos gastos. Nosso judiciário gasta demais, por exemplo. Aí tem que cortar.
Gasto com o judiciário, você mesmo está com essa bandeira já tem um certo tempo. Não é só o juiz. O gasto com o judiciário nosso é 4 vezes a média internacional. Né? Agora, que acontece? Como os pisos eles crescem com a receita, um percentual da receita, então cresce junto com a receita, ele vai esmagando os outros gastos do executivo. Então, e já houve declarações do secretário do Tesouro, da Fazenda, o Seron, e já houve declarações do secretário do Orçamento, do Planejamento, o Bijos, Paulo Bijos, no sentido de que o governo planeja, de alguma forma, rebaixar esses pisos. Que esses pisos, alterar a Constituição para resolver esse problema. Eu não acho correto. Então, assim, não é que... Não, pode concluir, desculpa. Então é isso, assim, não é que o Haddad é perfeito, tem alguns problemas, claro. Ele faz alguns compromissos. Por exemplo, nesse caso específico, eu acho que uma maneira muito mais fácil de resolver, já que o próprio arcabouço fiscal agora não é mais constitucional, não está mais na Constituição, está numa lei complementar, vamos mudar, ajustar o arcabouço, não a... É isso que o Haddad diz, ele sabe que o arcabouço, acho que ele tem uma visão, deve ser parecida com a sua, do próprio problema que o arcabouço gerou, afinal, porque você tem que negociar essas questões com o Congresso, né? E nunca sai do jeito que a gente quer. Mas ele justamente diz que transformou isso em lei complementar para você poder mudar. Claro, e ele fala isso da reforma tributária também, né? Então, exatamente. Então, assim, eu acho assim, se o governo, se o Haddad não cometer esse equívoco, eu acho que ele está fazendo tudo muito corretamente. Dá para resolver de uma maneira menos traumática? Dá, por exemplo, deputados e senadores de direita têm uma visão que não da qual a gente pode se aproveitar. Por exemplo, tem uma senadora do União Brasil de Tocantins, chama professora Dorinha, que fez uma emenda. A emenda era justamente tirar os pisos de saúde e educação do teto. Tira. Eles crescem 100%, eles crescem junto, eles saem. Então você resolve esse problema no curto prazo. Eu acho que, como você precisa de muito esforço político para passar uma emenda constitucional, e como eu acho que vai gerar um desgaste muito forte na base e na sociedade, porque as pessoas não querem que diminua o gasto com saúde, nem com a educação. A gente gasta hoje em dia com a educação o que mais ou menos a gente deveria gastar, certo? Então não tem que diminuir o gasto com a educação, tá? Tem que diminuir o gasto com a educação. Talvez alocar melhor, tá? Talvez alocar melhor esse gasto, colocar o gasto mais na educação básica. Mas se o Haddad não cometer esse equívoco, eu acho que tá indo muito bem, entendeu? Dado todas as dificuldades. Todas as dificuldades. E você disse uma coisa muito interessante, que está, inclusive, aí no topo dos comentários, do interesse, dos bastidores em Brasília. Hoje o Lira vai conversar com o Lula, não sei se já está conversando ou se já conversou. Mas o fato é que, quando o Lira fez aquele discurso ofensivo, né, muito, muito duro, né, chantagista, né? Chantagista, e que mostrou, na verdade, o quanto ele está inseguro, o mercado não gostou e o mercado fica do lado do Haddad, não é nem do governo, né? Fica do lado do Haddad. Então, o Haddad, inclusive, ele é, digamos, a pedra estratégica no sapato do Arthur Lira, porque ele tem outras pedras ali. O meu querido Mauro, olha só que bacana, gente, vocês não curtiram aqui as explicações? Mauro explica super bem, maneira didática aqui, as questões que são questões difíceis da economia, né? E eu acho isso importante, por isso que a gente, inclusive, fez aí uma espécie de pacto, né? Vamos traduzir um pouco o que está acontecendo para o grande público, e eu estou muito feliz aqui com a participação do Mauro. Acredito que vocês também, por exemplo, o Milton Kanashiro, que colocou uma foto aqui no seu perfil, olha só que bonito, parece um mestre Jedi, o Milton Kanashiro. Vou atrás desses artigos do Mauro Patrão, confio no Haddad, sim, um estadista. Ana Rabelo, está claro no livro do Haddad que ele entende a prioridade do ambiente, e eu estou colocando aqui, coloquei o link dos artigos do Mauro para vocês acessarem. O primeiro artigo está no GGN, está em vários sites, mas eu estou colocando o GGN aqui para vocês, do nosso querido Nassif, e o segundo artigo está na revista Fórum, do nosso querido Rovai. Também, o primeiro também está lá, mas eu estou colocando o link para vocês aqui para dividir essa aqui, a nossa deferência aos nossos
parceiros aqui na cena democrática digital. Emir Elias, Haddad é equilibrado, inteligente, estudioso, competente, cabeça aberta, comprometido, um gentleman, não estão acostumados. Ele é um desafio, né? Ou, assim, para a gente processar, né? Ele destoa um pouco do político, digamos, que é o estereótipo da esquerda. O Haddad tem essa virtude de que ele é um cara que ouve. Ele ouve e ele consegue avaliar os argumentos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Deveria existir mais isso no debate político brasileiro. Mauro, obrigado, querido, pela sua participação aqui. Agradecer demais. Está chegando o Zé Genuíno aqui para a gente falar um pouco mais da situação da cena política conflagrada aqui no Brasil. E Sim. demais. Achei hoje que você assim conseguiu explicar muito bem. Depois a gente vai fazer uns cortes aqui para jogar nas redes. E em breve estaremos juntos mais uma vez aqui. Bom trabalho para você aí. Bom carnaval. Bom fim de semana. Para você também. Vai falar carnaval aí em Brasília, Mauro? O Carnaval de Brasília não é o mais famoso do Brasil, mas vamos lá, né? Quer dar um recado? Agora, Gustavo, para quem tiver interessado, estou planejando em fazer mais um artigo, justamente falando do longo prazo. Quer dizer, eu não espero tanto do governo Lula. Eu acho que a gente não pode ter uma expectativa tão alta. Como o Haddad está falando, o momento é de fazer uma faxina grossa, depois fazer uma faxina média, depois assiste lá a entrevista dele com o Mansueto. Sim. Depois fazer uma faxina... Então, assim, eu acho que tem algumas coisas importantes de serem discutidas. E eu acho que o Nassif traz algumas coisas importantes sobre essa visão do todo. E acho que o Haddad tem um pouco dessa consciência. Eu diria mais, eu acho que o Haddad tem muito dessa consciência. Então, eu acho que a gente tem que ir nessa direção de ir ajudando o Haddad, porque ele é um cara que enxerga a floresta. Essa é a minha visão. Ele não enxerga só as árvores.